Olá, bem-vindo de volta, marinheiro, ao episódio da Costa dos Vampiros. Então, achou que ia ser só vídeo sobre o futuro? Achou errado, bucaneiro. Vou falar mais uma vez aqui do Fantasia do Velho Mundo e nós vamos falar sobre a maldição da Costa dos Vampiros. Um lugar que seria o equivalente à costa do Brasil no mundo do Warhammer, à costa de Lústria do Novo Mundo. E no caso, essa região ela é amaldiçoada. Até mesmo os maiores piratas do mundo, que são os High Elves, os elfos superiores, evitam esse lugar a todo custo, porque quem passa por lá geralmente não volta do mesmo jeito que foi. E no caso, essa região é amaldiçoada e dominada por um poderoso vampiro. E você que seguiu o canal até aqui e está prestando atenção e tomando nota, você deve se perguntar nesse momento: peraí. Os vampiros não foram criados em Lâmia? Exatamente. Lâmia fica em Nehekhara. Isso. Nehekhara seria tipo norte da África. Precisamente. Então, como esse maldito sanguessuga apareceu no Novo Mundo, na costa de Lústria, atravessando o oceano? Muito bem, é isso que eu vou elucidar para você que tem essa pergunta aí na sua cabecinha e quer saber de onde veio a maldição desse lugar. Muito bem, só que antes de começar a propriamente falar da Costa dos Vampiros, eu preciso falar uns recados paroquiais. Primeiro, obrigado a todos pelo apoio, pela persistência e perseverança e estarem sempre aqui marcando presença no canal. Obrigado a todo mundo pelo apoio. Espero que vocês tenham muita saúde, anos de vida e eu também, para a gente poder ficar sempre conversando aqui sobre o Warhammer. E no caso, agora voltando aqui ao tema da Costa dos Vampiros, eles tiveram uma forte inspiração, mas uma forte inspiração mais recente. Por quê? Porque antigamente não tinha quase nada sobre a Costa dos Vampiros. Apenas algumas referências que o lugar era amaldiçoado e os mortos-vivos andavam ali e que tinha um vampiro. Mas ninguém sabia exatamente o que era a Costa dos Vampiros e não foi criado assim um exército, um army book, que seria um livro-texto do exército, para saber o que tinha lá. Porém, graças ao grande sucesso da franquia do Total War Warhammer, na segunda edição ali no Warhammer Total War 2, a CA criou e fez mais a lore e elucidou ali o que acontecia na Costa dos Vampiros e um pouco mais sobre as suas unidades e heróis legendários, o que é uma coisa bem legal, foi uma adição boa. E é uma facção bem divertida. E esse filme, como ele foi uma coisa mais recente, eu tenho que falar que ele tem uma inspiração muito óbvia num filme de piratas e aventura muito conhecido. Tu provavelmente já viu, e se não viu, tu deve estar vivendo embaixo de uma pedra. E no caso também, além de ser muito conhecido, faz parte de uma franquia enorme. E é um dos melhores filmes assim sobre aventuras e alto mar e tem uma trilha sonora épica. E eu vou falar agora para vocês a tradução de uma cantiga, uma sea shanty. Sea shanty seria cantiga do mar. É aquelas canções que os marinheiros fazem durante as viagens, as longas viagens, intermináveis viagens de navio, que não chega nunca. Hoje em dia, com navios a motor, ainda assim é lento. Imagina na época que tu dependia do vento estar a teu favor. Não, se as velas fossem triangulares, tu até consegue navegar contra o vento, mas não é o caso. É bem demorado, viagens navais é bucha. Se tu puder ir de avião, vá de avião, cara. Nós temos a tecnologia. Não fica 3 meses no mar, nunca mais.
Nessa época, metade da tripulação morria de doenças no mar, porque eram condições sanitárias péssimas de um tempão. Então os filmes meio que romantizam a época, mas era horrível viajar no mar, fora o tédio que era. Então o pessoal tinha o costume de fazer cantigas e canções do mar, então algumas são bem legais, e esse filme tem uma canção em forma de cantiga, e eu vou traduzindo aqui para vocês. Enquanto isso, me ajudem alimentando aí nos comentários qual filme que ele é inspirado. Esse é fácil, quero ver se tu acerta, não vale roubar e procurar no Google, tem que botar aí embaixo o que vem na sua cabeça quando você escuta música. Muito bem, preparem-se. Estremeça minhas madeiras, estremeça minha alma, Hori, hori, ho. Existem homens que os corações são tão pretos quanto carvão, Hori, hori, ho. Eles navegaram o seu navio através do Oceano Azul, um capitão sedento de sangue e uma tripulação que corta gargantas. É a história mais sombria, como já foi contada, do desejo por tesouro e o amor ao ouro. Estremeça minhas madeiras, estremeça os meus lados. Hori, hori, ho. Existem fomes tão fortes quanto os ventos e as marés. Hori, hori, ho. E esses piratas se afogaram os seus pecados em rum. O diabo ele mesmo teria que chamá-los de scum. Scum seria vagabundos. Todo homem a bordo mataria o seu companheiro por a bag of guineas, é uma bolsa de moedinhas. É que guineas é um tipo de moeda, um tipo de currency, como é que se fala? É moeda corrente, é isso em português, mas tudo bem, não vou prolongar aqui. Ou um pedaço de 8. Um pedaço de 8 é uma referência aos dobrões espanhóis, que aí seria de 8 pedaços para fechar um dobrão inteiro. Mas beleza. Shiver my timbers. Desculpa, eu tô traduzindo. Que a música é legal. Estremeça minhas madeiras, estremeçam os meus ossos. Hori, hori, ho. Há segredos que dormem com David Jones. Hori, hori, ho. E quando a ganância e a vilania velejam pelo mar, você pode apostar suas botas que vai haver traição. Estremeça minhas madeiras, estremeça minhas velas. Homens mortos não contam histórias. Muito bem, eu sou péssimo no ritmo, eu nunca tive ritmo, desculpa, foi mal. Mas em geral dá para entender. Essa é a tradução de boa parte da música dessa cantiga do mar e vai facilitar para te entender então qual o filme. Você já fez ali no comentário, então vamos para a verdade. Obviamente, o filme que isso aqui foi baseado é no Muppets Treasure Island, um filme maravilhoso que conta um clássico que é a Ilha do Tesouro, onde a gente descobre que o verdadeiro tesouro, na verdade, são os amigos que fazemos no caminho. História linda, muito bonito. Ai, muito bem. Se você não viu, recomendo, é divertido e a musiquinha Shiver My Timbers é muito boa, dá para escutar, tem no YouTube aí, escute que você vai entender e é bem legal. Mas no caso, voltando agora ao que interessa. Eu realmente quero ver quem é que botou a Ilha do Tesouro no comentário. Genial. No caso, você tem que ser um pouquinho louco, você tem que ser um pouquinho fora da casinha para entender a mente do vampiro rei da Costa do Vampiro, Luthor Harkon, o arqui-comodoro dos vampiros. Esse cara é completamente insano. E no caso, no Velho Mundo, no Império e nas cidades livres comerciais, eles discutem e tentam entender o que se passa na cabeça dele. Boa sorte! Esse aqui é um professor da Escola de Navegação de Marienburgo conversando com um aluno que estava tentando entender a história do Luthor Harkon. Você diz que as histórias sobre Luthor Harkon se contradizem?
que as lendas fazem reivindicações impossíveis e os registros devem ser falsificações posteriores? Você reclama que é impossível saber a verdade sobre o Senhor da Costa dos Vampiros? Eu digo que é uma bênção, pois por trás das verdades, muitas vezes, há loucura. E, precisamente, o que acontece com Luthor é que ele é completamente fora da casinha. E tu vai ver as múltiplas personalidades que tem dentro dele. Mas beleza, não começou assim. Ele já foi um vampiro convencional, acredite ou não. Por muitos anos, ele já participou, na verdade, da história. Bem antigamente, lá na cidade de Lâmia, ele era o mestre dos navios e o principal responsável pelo porto. Mas, depois disso, muito se perdeu e não se sabe o que aconteceu com ele por vários séculos. A próxima referência que nós temos sobre ele foi um transporte, um navio imperial que deveria transportar várias cargas. E no meio dessa carga existia um caixão muito bem selado e decorado. E estava escrito em letras bem grandes: não abrir. Bem, eu não sei quem deixou esse recado, mas agradeço. Ainda bem que ele deixou. A tripulação simplesmente levou sem fazer perguntas e fora a sua viagem feliz pelo mar. Passou-se dias e dias e dias e nada, que é isso que acontece quando tu viaja no mar. Basicamente azul para todo lado, um ou outro vomitando, algumas pessoas com diarreia, normal, nada demais, alguns sangrando da gengiva por escorbuto. Coisa tranquila, coisa convencional. Enquanto isso, o caixão lá embaixo, balançando para um lado e para o outro, junto com a carga. E ali aquele caixão, totalmente trancado, nada para se preocupar. Até que, infelizmente, o navio foi atacado. Os pilhadores de Norsca abordaram o navio, matando e escravizando a maior parte da tripulação, mais matando do que escravizando, e era sangue para tudo quanto é lado. O sangue escorria do convés e pingava lá embaixo, por cima da carga. E agora, tudo que tinha de valor no navio, o pessoal de Norsca encheu no seu longship, um navio enorme dos nórdicos, e ali eles carregaram com os tesouros, com alimentos, com recursos, com tudo que tinha de bom naquele navio imperial, e eles continuaram a sua viagem de pilhagem. E ali tinha aquele caixão escrito não abrir. Só que o pessoal de Norsca também não sabe ler. Tá vendo, meu amigo? Alfabetização salva vidas. E o que eles fizeram? Sem saber o que tinha dentro, eles decidiram abrir aquele caixão no meio da carga onde tinha acontecido um derramamento de sangue logo antes. Então, você sabe o que vem depois. Por dias e dias e dias, aquele navio velejou, só que agora à deriva. É como se toda a tripulação dele tivesse morrido. Ora, 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 temos um Sherlock Holmes. Quem achou que todo o pessoal de Norsca ali tinha sido estraçalhado e seu sangue drenado? E o navio foi, e foi, e foi, no meio do mar, até que uma hora ele atingiu a costa. O navio já estava quase se despedaçando e não ia aguentar mais muito tempo, e ele chegou na costa de um lugar chamado Lústria. Ali, o vampiro deu os seus primeiros passos em terra, junto com os zumbis que ele tinha levantado. Ele olhou para um lado, nada. Ele olhou para o outro, uma floresta densa. Bem, voltar pelo caminho que ele veio não tinha como. Os seus zumbis não eram exatamente os melhores navegadores e o navio que ele veio estava em destroços. Então o que ele fez foi usar esses zumbis que ele levantou
para explorar e criar ali um pequeno assentamento para ele e matar toda criatura que ele achava pela frente para sugar o sangue. Na praia ali existiam caranguejos enormes, algumas criaturas do mar, porque essa região é meio que intocada. Ele matou alguns homens lagarto também nessa região, sugando seu sangue e levantando os corpos como zumbis. E ali ele fez a sua morada. Os vampiros são inteligentes. Ele conseguiu sentir que essa região possuía um potente vento da magia, então ali era um local que aumentaria muito o seu potencial mágico. Ao explorar a floresta dentro, com os seus zumbis acompanhando ele onde ele ia, ele descobriu um vulcão e lá em cima do vulcão ele falou: "Eu sou o rei. Tudo isso aqui é meu. Ha, 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 ha." Desse jeito, provavelmente foi assim que ele falou. No caso, ele se declarou o rei. E lá de cima, ele conjurou uma potente maldição, usando as fontes da magia que já existiam ali na Terra, provavelmente pela potência dos Slã. E a sua corrente, eles falam geossísmica, é uma corrente dos slãs que eles se comunicam. Ele absorveu aquela fonte de magia e converteu ela numa enorme maldição, levantando mortos do fundo do mar, levantando navios fantasmas e, no caso também, sirenes, que são fantasmas de mulheres que chamam e gritam, atraindo os velejadores para suas mortes. E ali uma neblina que encobria o sol começou a correr para dentro do mar, e qualquer navio que se aproximava dessa área era atraído para essa direção. As correntes puxavam os navios para cá, vozes chamavam os homens que navegavam, e quando o navio entrava na neblina, ele nunca mais saía. E um a um, mais navios começaram a se juntar a essa frota de navios fantasmas dos vampiros, navios dos elfos, dos anões do caos, navios dos homens. Qualquer coisa que passasse por ali viraria uma adição à coleção do Luthor. E agora, com uma frota de navios, ele também precisava de capitães. E para isso, ele começou a converter alguns marinheiros que provaram ser melhores na luta e que obedeciam às suas ordens cegamente, que lhes deviam a vida, porque ele permitiu que eles vivessem, o beijo de sangue. E ele começou a converter mais vampiros. Parece também que existem pessoas que vivem aqui. Essas pessoas servem meio que como gado para os vampiros, porque se eles matarem todo mundo, eles não têm mais sangue para tomar. Mas não se sabe muito o que acontece nessa região. Acredita-se que existem humanos também aqui, só que em grupos pequenos, povoando pequenos vilarejos e sob a mercê da vontade dos seus senhores vampiros. E agora, com uma frota e com os seus comandantes, ele decidiu aumentar o seu poder mágico. Se apenas utilizando a energia sobressalente da magia, ele conseguiu corromper todo um pedaço da costa. Imagina o que ele conseguiria fazer se ele acessasse a fonte de energia mágica desses estranhos homens lagarto que ele matava de vez em quando também para se divertir e para se alimentar com o sangue. E agora o nosso rei de Lústria iria penetrar no continente e achar a fonte dessa magia e aumentar ainda mais o seu glorioso poder, porque se tem uma coisa que o Luthor tem, é ganância e um orgulho absurdo. Então, com essa ganância de conquistar todo o continente para si, ele precisaria de mais poder. Somente delegar uma parte da magia para os seus vampiros subordinados
não era o suficiente, porque cada geração de vampiro que é criada, eles ficam mais fracos, então nenhum deles seria maior que o Luthor, mas também eles juntos não conseguiriam vencer o continente inteiro. Ele precisaria de poder e foi atrás de poder mágico que ele foi. Um detalhe, ele fez uma coroação assim no estilo do Império. Ele mandou os zumbis construir um enorme trono de ossos e pedras e coisas que eles tinham ali, e ali ele ficou em cima, e aí os zumbis trouxeram uma coroa e declararam ele o rei de Lústria pelos seus almirantes vampiros ali. Cara, que coisa forjada e mal feita, mas na cabeça dele agora, ele demonstrou poder e mostrou quem é que usa a coroa no novo mundo, no continente de Lústria. Só na cabeça dele, ele é o rei. Mas beleza, nesse momento ainda, ele batia bem da bola, ele ainda não era muito fora, que não vai ser por muito tempo. Porque em Lústria existem os Slann, seria, no caso, uma forma de homem-lagarto meio que semelhante a um sapo. Esses Slanns têm poderes mágicos enormes e itens encantados. Não só isso, uma quantidade de ouro além da tua imaginação. Existem cidades inteiras de ouro no Novo Mundo. E os homens do Império, olha, eles fazem qualquer coisa para meter a mão nesses tesouros. E os magos adoram estudar os itens mágicos aqui, porque eles são feitos... eu acredito que os magos mais potentes do Velho Mundo são os Slanns. Eles dão, não vou dizer de 10-0, mas de 10-7 nos elfos. Então os Slanns são muito, mas muito potentes na questão de magia, e seus artefatos também representam isso. E o Luthor, por ter vindo de uma região do Império, por ter prisioneiros imperiais, e a maioria dos seus vampiros também ser descendentes do pessoal do Império, ele sabia desses tesouros ali para dentro por causa das histórias e das lendas contadas pelos seus agora recém-transformados almirantes vampiros, e por causa dos prisioneiros que ele torturava para informação e para se divertir um pouco, porque ele é completamente agressivo e meio fora da casinha, mesmo aqui quando ele ainda era relativamente normal. Então beleza, eles têm um objetivo agora, pilhar os Homens Lagarto. E foi isso que ele fez. Ele adentrou o continente. A primeira vez que ele tentou ir muito para fundo, ele foi derrotado. Então agora, junto com um exército de mortos-vivos bem maior, criaturas mutantes que ele criou ali, canhões roubados dos navios imperiais, ele chegou adentrando a floresta até uma cidade chamada Hualt. A cidade de Hualt era uma cidade dos Homens Lagarto, e ali ele tomou a cidade à força, até porque não importa quantos zumbis ou esqueletos os Homens Lagarto destruam com seus porretes enormes, eles vão voltar, porque é uma região rica em ventos de magia, e para os vampiros levantar os mortos é a coisa mais fácil do mundo, é como tu respirar, é uma coisa natural para eles. Então, a cada um dos números dos Homens Lagarto que defendiam a cidade caíam, eles também se juntavam às legiões dos mortos-vivos, até o momento que o Luthor chegou nos templos principais da cidade, e ali tinha uma enorme porta. E ele sentiu, porque os vampiros sentem magia, que lá dentro tinha muita magia concentrada. Alguma coisa poderosa estava dormindo ali, escondida atrás daquela porta. Só que a porta era toda engravada e tinha várias proteções mágicas. Cada zumbi que se aproximava daquela região, o brilho vermelho nos olhos do zumbi sumia, e o zumbi despedaçava no chão, os esqueletos voltavam a ser pó, e nada dos mortos-vivos conseguia nem chegar perto daquela porta ali. Então o Luthor, impaciente como ele é, ele ergueu as mangas e falou: quando tu quer uma coisa bem feita, tu tem que fazer você mesmo. E ele foi lá e deu um empurrão naquela porta mágica. O que aconteceu com o Luthor ali?
Ele ficou preso, grudado na porta, a porta começou a soltar uns raiozinhos azul, ele ficou trancado ali num negócio e de repente ele sentiu a sua magia sendo sugada dele, a sua força vital sendo sugada dele, e a mente dele se fragmentando, e com uma força, sei lá de onde ele tirou essa energia, ele conseguiu soltar daquela porta e cair para trás. Só que o Luthor que caiu ali não era mais o Luthor de antes. A mente dele ficou fragmentada, ele começou a ter várias personalidades, a sua energia foi sugada, a sua força vital foi sugada e a sua afinidade por magia foi extremamente reduzida. A única coisa que ele consegue fazer ainda é levantar os mortos e ordenar os mortos-vivos a fazer o seu comando. Mas fora isso, ele perdeu o dom da magia. Isso também deixou ele muito, mas muito resistente a ataques mágicos. Ele tem uma aura de negação de magia ao redor dele. E o seu comandante vampiro mais próximo levantou ele do chão e ele viu que ele não estava falando mais nada com nada, mas para manter as aparências, ele falou só que ele não estava bem e depois ele não foi mais tão visto e ele quase não sai muito. E o Luthor, de vez em quando, tem umas alterações bruscas de personalidade e dá umas ordens absurdas a seus subordinados. Só que, em geral, os outros almirantes ficaram meio que no comando e no controle ali da costa dos vampiros, enquanto Luthor é o rei louco da costa, que ainda é um dos mais poderosos vampiros, porque ele é o primeiro ali que criou tudo, e por ser o vampiro da geração anterior ele é o mais forte, só que agora ele vê coisa, ele fala consigo mesmo, ele tá fora da casinha. A única coisa que é interessante só nisso aqui também é que na cabeça dele, independente da personalidade que ele tá, ele tem um objetivo: restaurar ele como um todo, voltar a ter a mente normal. E todas as personalidades dele querem isso. E os seus almirantes vampiros também tentam achar uma cura para o seu senhor, para voltar aos tempos de glória e dominar Lustra inteira com uma potente magia e transformar tudo isso num império dos vampiros. Mas no caso, pobre Luthor, ele nunca mais vai ser o mesmo. E esse objetivo é o que propele as forças dos Conde Vampiro. Um dia eles chegam lá, um dia eles vão conseguir fazer um artefato para restaurar a cabeça do seu senhor. Não sei, talvez, eu espero que não, porque se eles conseguirem, eles vão ter um vampiro absurdamente poderoso, retomar a sua consciência completa e o seu dom de magia. Então espero que isso nunca aconteça e que eles não descubram um jeito de reverter. Mas eles nunca vão deixar de tentar, e os vampiros vivem eternamente, então talvez um dia ele consiga dar um jeito de tratar a doença que aflige a sua mente. Mas é isso, vejo vocês na próxima, tudo de bom e durmam com seu alho. Tô brincando, no mundo do Warhammer, os vampiros espalharam algumas mentiras. Uma delas é que eles não podem atravessar água, eles conseguem sim. Outra é sobre o alho, eles não estão nem aí. Os vampiros espalharam muitas fraquezas falsas para enganar os bons cidadãos imperiais, para eles se sentirem com uma falsa segurança. O que eu sugiro, meu amigo, é que você faça suas orações para Sigmar, tenha um bom martelo de batalha e não tenha medo, porque o medo é uma arma dos mortos-vivos. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.